Eu vou consultar o cara que está na linha 0 e na coluna de índice número 2. Executa, a resposta é o índice da linha 0 e coluna 2. A resposta aqui é 3. Bate ou não bate, galera? Índice. Aqui é o índice 0, aqui é o índice 1. E a coluna é 0, 1 e 2, certo? Ele quer o 0 e o 3, né? Linha 0, tá aqui, é essa linha. E o índice 2 tá aqui, né, galera? É o número 3. Fechou? Bateu ou não bateu? Tudo bem? Entendeu como é que a gente acessa os dados ali? A gente coloca o índice. Qual o índice da linha e o índice da coluna e você vai direto no carinha que você está consultando. Tudo bem? Então, isso é uma forma muito otimizável para você fazer dentro do NumPy. Fazendo aí consulta de dados por meio da linguagem de programação Python, utilizando a biblioteca NumPy. A gente quer fazer essa estrutura aqui, ó. Quando a gente coloca 2 pontos, são todos os registros. Antes da vírgula não é linha e depois não é coluna. Então, eu estou querendo todas as linhas da coluna de índice 2. Bora ver como é que faz? Executa. Olha lá, galera. Todas as linhas da coluna de índice 2. Então, dá 3 e 5. A coluna de índice 2 não é exatamente essa aqui, galera. Ó, todas as linhas da coluna de índice 2. 0, 1 e 2. Se é todas as linhas, é o 3 e o 5. Bateu ou não bateu, galera? Tá lá, ó. 3 e 5. Fechado ou não fechado? Tranquilo, né? Beleza? Vamos para frente. Esse é o NumPy, galera. Vamos aprender agora umas paradas aqui que eu falei para você que era importante, não era? A gente não precisa multiplicar pesos quando a gente está fazendo ali máquinas preditivas. O algoritmo faz sozinho, não faz? Faz, mas algumas vezes, principalmente em problemas de deep learning, quando você estiver lá na frente, você vai ver que isso aqui é muito funcional, que você vai precisar, às vezes, fazer multiplicação assim, de matriz. E eu vou falar esse exemplinho aqui só para você pegar aí como é possível fazer isso, tá bom? Olha só, o que a gente está fazendo? Eu estou criando o array 1 e o array 2 aqui. O array 1, ele é 2, 2 e 2. O array 2, ele é 3, 3 e 3. O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer a soma, então eu só somo, ó, myArray1, que é esse cara aqui, mais o myArray2, que é esse cara aqui. Quando eu somo, tá aqui o resultado, ó, 5, 5, 5, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. Agora a multiplicação, como é que a gente faz? Tá aqui, ó, a multiplicação é myArray1 vezes o myArray2. Então multiplica 3 vezes 2, 3 vezes 2, 3 vezes 2. Tá aqui, galera, a multiplicação realizada. No meio de lista você não consegue fazer isso, tá bom? Então a forma de multiplicar duas matrizes assim é utilizando a funcionalidade do array. Tá bom, galera? Galera, é o seguinte, eu queria falar para você, introduzir vocês aqui num conceito que é o seguinte, é o conceito de tensor, galera. Tensor, ele nada mais é do que um vetor n-dimensional. Então pensa numa matriz aí com 4 dimensões. Cara, é difícil, né? Por quê? Porque a mente humana, ela não tem muita capacidade para ver mais do que 3 dimensões. Alguns cabeçudos aí conseguem ver 4 dimensões. Agora 5 dimensões, galera, eu acho que nem o Einstein. É muito difícil. Mas, galera, existe essas dimensões. E elas são provadas por meio de cálculos matemáticos, galera. E é exatamente isso que o tensor vai fazer. O tensor, ele acessa outras dimensões. Para quê? Imagina alguns algoritmos de machine learning bem aprofundados, eles têm esse tipo de trabalho. Pensa numa rede neural, beleza? O que é uma rede neural? Deixa eu colocar para você aqui. Pensa numa rede neural mais ou menos assim, galera. Então, olha só, o que está acontecendo aqui nessa rede neural? Tá vendo essas linhas aqui, essas arestazinhas? Tá vendo que tem uma pancada de aresta aqui, ó? Olha só o tanto de aresta, 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 aresta. Galera, isso tudo aqui, ó, são cálculos. E muitas vezes elas são acessadas em várias dimensões diferentes. E aí o que acontece? É preciso utilizar essa estrutura de tensor para fazer essas multiplicações. E é isso que esses algoritmos de deep learning fazem. E aí, claro, nasceram daqui, nasceram da ideia aqui do nosso NumPy. Então, NumPy é uma biblioteca para a linguagem Python com funções para se trabalhar com computação numérica. O seu principal objeto é o vetor n-dimensional, conhecido como o quê? ND-array, galera. Então, quando você vê ND-array, nada mais é do que um vetor de n dimensões. Então, ó, um vetor n-dimensional, ele é conhecido pelo nome de tensor. Então, a principal característica do ND-array é que ele deve ser homogêneo, ou seja, deve ser diferente da lista. Os seus elementos, eles devem ser tudo do mesmo tipo. Então, se eu colocar número lá dentro, tem que ser tudo numérico. Para criar aqui um vetorzinho. Você já sabe criar um vetor. Vou importar o NumPy e dar o nome de NP agora para ficar menorzinho. Vou criar o vetor e esse vetor é esse arrayzinho aqui, ó, de 1 a 4. Vou dar um print e aí você já está vendo aqui o meu vetor, o meu array. Vou dar um dtype aqui, só para você visualizar o tipo desse vetor. É inteiro 64, então os valores são tudo inteiro 64. Mas eu posso alterar esse tipo, Eduardo, se eu tiver um peso lá e eu quiser colocar decimais. Tem como, Eduardo? Claro que tem. Você usa o atributo dtype dentro do array, ó. Então, ó, eu tenho aqui a estrutura do array. O array eu posso colocar os dados, depois eu coloco algumas funcionalidades, alguns parâmetros. Entre os parâmetros existentes, eu tenho aqui, ó, o dtype, que é o tipo do dado. E eu vou colocar float. E aí os números vão vir num formato decimal. Quando eu executo essa célula, agora o meu array, ele tem um formato float. Isso é só para você ajustar ali o formato.